Temos que considerá-lo como esse primeiro Consolador que, através do Evangelho, sintetizou-nos as próprias leis regentes da vida cósmica. Mas o outro Consolador, portanto, o Santo Espírito ainda por vir a derramar-se sobre a carne, em todas as criaturas, traria o ensinamento salvador diretamente do mundo espiritual, servindo-se das vozes dos próprios espíritos desencarnados e imortais. É muitíssimo claro que só um espírito imortal é que, evidentemente, poderia ficar eternamente conosco. Jesus também esclareceu que os povos de sua época messiânica ainda não podiam ver ou conhecer o Espírito de verdade porque, é fora de dúvida, não estavam mentalmente capacitados e mediunicamente sensibilizados para compreender e recepcionar com êxito a mensagem dos espíritos elevados. Na primeira revelação do Consolador, aos homens, Jesus foi o único representante direto do Santo Espírito, pois só ele conversava, ouvia e confabulava com os anjos sobre a salvação do homem. Mas, de conformidade com seu vaticínio, esse mesmo Espírito Santo, na sua segunda vinda, nos ensinaria todas as coisas, comprovando a glória e a justeza dos ensinamentos do Evangelho. Há ainda, na enunciação do Mestre, um tópico indiscutível que confirma plenamente a sua referência sobre a faculdade mediúnica a derramar-se entre os homens no século atual. É justamente quando ele menciona que o Consolador, o Santo Espírito, faria recordar-nos tudo o que ele, Jesus, dissera anteriormente. Na verdade, graças ao intercâmbio mediúnico, que progride gradativamente, familiarizando os espíritos desencarnados com os homens, pouco a pouco também se restabelece corretamente a identidade do Mestre em sua peregrinação terrena. Algumas obras psicografadas por médiuns ajuizados e competentes já vos revelam com mais nitidez o porte exato de Jesus, naquela época, e o distanciam das obras milagrosas e das contradições psicológicas no seu tipo espiritual, quando a história religiosa lhe atribui a função de mago de feira deslumbrando multidões no cenário bíblico da milenária Hebreia. Os espíritos de responsabilidade, em suas comunicações mediúnicas, isentam cada vez mais o Mestre das prendas tolas com que o adornou a ignorância humana, assim como desfazem o mito religioso do seu nascimento contrário às leis respeitáveis da genética humana. Em verdade, o Santo Espírito, ou o Consolador prometido, é o conjunto dos espíritos sábios, benfazejos e angélicos que, através dos médiuns, ensinam-vos as coisas que só o atual progresso da mente humana permite avaliar e conhecer, ao mesmo tempo que também esclarece quanto à verdadeira figura e natureza do sublime Nazareno em sua vida na Judéia. Muito além de ter sido ele um anjo plasmado na carne, pela sua ternura e amor ao homem terrestre, também foi o sábio, o psicólogo e o cientista que tanto conhecia as leis sidéreas que regem os orbes em sua movimentação cósmica, como também as leis da vida humana que regulam os movimentos e os seres. De modo algum ele precisou dos atavios mitológicos e dos processos anômalos de nascimento para cumprir sua divina missão. Revestido com a indumentária dos mais pobres homens da Judéia e sem contradizer as regras sensatas e milenárias da vida humana, deixou aos terrícolas o mais sublime e exato tratado de redenção espiritual. Capítulo 3. Todas as criaturas são médiuns? Pergunta: qual a espécie de mediunidade mais avançada? Ramatiz: sem dúvida, e a intuição pura. Embora não seja fenômeno atestável espetacularmente no mundo exterior da matéria, é a mais sublime faculdade oriunda de elevada sensibilidade espiritual. É natural e definitiva, espécie de percepção panorâmica que se afina tanto quanto o espírito mais se ajusta nas suas relações e inspirações das esferas mais altas para a carne. É o elan que une a alma encarnada diretamente à mente divina que a criou, facultando-lhe transferir para a matéria o verdadeiro sentido e entendimento da vida espiritual superior. Uma vez que a mediunidade não é, propriamente, uma faculdade característica do organismo carnal,
Mas o recurso sublime para fluir e difundir-se o esclarecimento espiritual entre os homens, ela mais se refina e se exalta tanto mais o seu portador também se devote ao intercâmbio superior do espírito imortal. É o próprio dicionário terreno que vos explica o fenômeno. Intuição, diz ele, é o ato de ver, percepção clara, reta, imediata, das verdades, sem necessidade de raciocínio, pressentimento, visão beatífica. A intuição é, pois, o estágio mais elevado do espírito, é o corolário de sua escalonada desde o curso primitivo do instinto até a razão angélica. Evidentemente, enquanto o homem for mais dominado pela razão humana, também será mais governado pelas forças rígidas do intelecto, escravo do mundo de formas e submetido às leis coercivas da vida física. Só a intuição pura dá-lhe a percepção interior da realidade cósmica, ou então permite-lhe a concepção panorâmica do universo. É, na verdade, a faculdade inconfundível que religa a criatura ao seu Criador. E a divina lente ampliando a visão humana para descortinar a sublimidade da vida imortal. A pureza cristalina da intuição pura foi o panágio dos seres de alta estirpe espiritual e que delinearam roteiros de luzes para o vosso orbe, qual o fizeram Krishna, Confúcio, Pitágoras, Buda, Jesus, Francisco de Assis e outros que, em peregrinação pela vida física, conservaram-se permanentemente ligados às esferas sublimes do espírito superior, qual a ponte viva a unir o mundo exterior da matéria à intimidade do espírito cósmico. A intuição pura é a voz sem som, a voz interior, a voz do som espiritual, que fala na intimidade da alma, é a linguagem misteriosa, mas verdadeira e exata, do próprio superior guiando o ego lançado na corrente evolutiva das massas planetárias. Assim como a razão auxilia o homem a compreender e avaliar a expressão fenomênica das formas do mundo material, a intuição lhe permite sentir todas as leis ocultas e saber qual a natureza original do espírito criador do cosmo. Referindo-nos à intuição, como o ensejo divino de elevação à consciência cósmica do seu autor eterno, diz a linguagem poética dos yogas, antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior e os olhos da carne tornados cegos a toda ilusão. Antes que a alma possa ouvir, a imagem, o homem, tem de se tornar surdo aos rugidos como aos segredos, aos gritos dos elefantes em fúria, como ao sussurro prateado do pirilampo de ouro. Antes que a alma possa compreender e recordar, deve ela primeiro unir-se ao falador silencioso, como a forma que é dada ao barro se uniu primeiro ao espírito do escultor. Porque então a alma ouvirá e poderá recordar-se. E então ao ouvido interior falará a voz do silêncio apóstrofo. Pergunta: em face de a mediunidade ser manifestação natural do próprio espírito do homem, deveremos considerar que, sem qualquer exceção, todas as criaturas são médiuns? Ramatiz: sim. Porque todos nós transmitimos para o ambiente da matéria os mais variados tons do nosso espírito, assim como sempre influenciamos os demais companheiros pelos nossos pensamentos, atos e sentimentos. Há homens que, devido ao seu espírito preenche otimismo incessantemente afeito ao bem, são médiuns da alegria, da esperança, do ânimo e da confiança, sempre convictos dos elevados objetivos espirituais da vida humana. Outros, pessimistas inveterados, vertem constantemente de sua intimidade psíquica o mau humor que tolda o azul do céu mais puro da jovialidade alheia e se transformam indesejavelmente nos médiuns da melancolia, da tristeza, da descrença, da aflição e do desânimo. A mente do homem encarnado é o campo que reflete a sua vida interior, assim como transfere para o mundo exterior tanto o seu comportamento anímico quanto os pensamentos dos espíritos encarnados ou desencarnados dos mais variados matizes, que o influenciam em suas relações cotidianas. Não há dúvida, pois, de que todas as criaturas são médiuns. A mediunidade não é faculdade adstrita somente a alguns seres, ou exclusivamente aos espíritas, mas todos os homens, como espíritos encarnados na matéria,
são intermediários das boas ou más inspirações do além-túmulo. É evidente, entretanto, que a faculdade mediúnica se manifesta de conformidade com o entendimento e o progresso espiritual de cada criatura. Em geral, as criaturas humanas ignoram ou não percebem a sua faculdade mediúnica porquanto, sendo esta fruto da sensibilidade psíquica, nem todos têm noção de quando participam dos fenômenos do mundo oculto, e assim os confundem facilmente, tomando-os como se fossem manifestações comuns da vida física. Mesmo os homens que se dizem ateus ou são descrentes da imortalidade da sua própria alma, nem por isso estão isentos da mediunidade. Eles também podem ser instrumentos inconscientes de inúmeras ações, fenômenos e inspirações dos desencarnados. Pergunta: por que a mediunidade não se manifesta só de modo pacífico, qual graça decorrente da evolução humana? Em geral, ela eclode nas criaturas produzindo-lhes distúrbios mentais ou perturbando-lhes o próprio organismo físico. É justo tal acontecimento? Ramatiz: só a mediunidade saudável e natural, que é fruto do maior apuro espiritual da alma, revela-se de modo sereno e em suave espontaneidade, como um dom inato e sem produzir quaisquer sensações desagradáveis no ser. Entretanto, caso se trate de uma concessão provisória feita pela administração sideral, isto é, a mediunidade de prova, como decorrência de uma hipersensibilidade prematura despertada excepcionalmente pelos técnicos do mundo astral com o fito de favorecer aos espíritos muito endividados, a sua recuperação espiritual pregressa, o seu despertamento, é em geral sujeito a várias circunstâncias desagradáveis. Durante o período de florescimento da mediunidade, a maior ou menor perturbação psíquica ou orgânica do médium também depende muitíssimo do tipo de suas amizades espirituais e do seu modo de vida no mundo material. As alegrias, os sofrimentos ou as tristezas que o tomam de súbito também decorrem do tipo das aproximações do invisível, que se sintonizam perfeitamente aos seus pensamentos e sentimentos manifestos. A tarefa mediúnica não compreende somente a função mecânica de o médium transmitir as comunicações dos espíritos desencarnados para o cenário terrícola, atendendo a prosaica função de ponte viva entre o mundo material e o além. Ela requer também que os seus medianeiros vivam existência digna e operosa na carne, a fim de lograrem sintonia com espíritos sublimes e responsáveis pela redenção do homem. Toda imprudência, desleixo, rebeldia, má vontade ou paixão viciosa por parte dos médiuns em prova, no mundo físico, geram toda sorte de distúrbios psíquicos e mesmo sofrimentos físicos incontroláveis que, devido a isso, tomam o desenvolvimento mediúnico um processo torturante. É muito comum a maioria dos médiuns iniciarem o seu despertamento mediúnico sob a atuação dos espíritos sofredores, imperfeitos obsessores, que, aproveitando-se da porta mediúnica aberta para a fenomenologia do mundo físico, atiram-se à satisfação dos seus objetivos impuros e cruéis. Desde que o médium invigilante dessegrado ainda esteja comprometido por dificultoso resgate kármico, ele então se converte no instrumento favorável para o vampirismo dos desencarnados, que se debruçam avidamente sobre o mundo material. A mediunidade, num sentido geral, só desperta nos homens pela ação do sofrimento, que lhes afeta a carne e o psiquismo para depois amainar sob um desenvolvimento ordeiro, nos ambientes evangélicos, dirigidos por elementos experimentados. Só então é que o médium neófito e perturbado pouco a pouco se ajusta à sua tarefa incomum e assume o controle psíquico de seu corpo, enquanto procura sintonizar-se vibratoriamente com o espírito guia e benfeitor, que deverá protegê-lo na sua tarefa de intercâmbio com o mundo invisível. Pergunta: todo desenvolvimento mediúnico, para ser completo, deve ser processado conforme as orientações do Livro dos Médiuns? Ramatiz: o desenvolvimento mediúnico conforme a técnica e a orientação deixadas por Allan Kardec, no Livro dos Médiuns,
tem por fim proteger a faculdade que desabrocha mais ostensivamente entre os homens que no espaço assumiram a obrigação de transferir o pensamento dos desencarnados para o mundo físico. A necessidade de desenvolver a mediunidade, em certo ponto, lembra o que acontece comumente no domínio da eletricidade, se esta for controlada pelo homem e orientada para o serviço benfeitor. Presta-lhe serviços admiráveis e ajudam a construir um mundo agradável. No entanto, manejada por pessoa inexperiente, ou aplicada indiscriminadamente, é força que destrói e mata. Igualmente, a faculdade mediúnica bem aplicada semeia esperanças, orienta as almas entre os escaninhos perigosos das seduções da matéria e soluciona os motivos dos inúmeros problemas dolorosos dos destinos humanos. No entanto, pelo mau uso, ela perturba, falseia e deforma o sentido verdadeiro das coisas, causando desilusões inesquecíveis. A própria lenda bíblica de Adão e Eva, o primeiro casal expulso do paraíso terrestre, não deixa de advertir, em seu simbolismo mitológico, que ambos eram espíritos criados por Deus, com o direito ao livre-arbítrio de escolher intuitivamente aquilo que melhor lhes conviesse. E, tal como nos conta essa lenda, o primeiro casal preferiu atender à voz melíflua da serpente, símbolo do instinto animal inferior, em vez de aceitar o conselho do anjo do Senhor, que o inspirava a contemplatividade espiritual. Em Adão e Eva, mito bíblico que significa o aparecimento da raça adâmica, surgida ao mesmo tempo em várias latitudes do orbe, já se verifica a existência do espírito capacitado para escolher o seu destino, senhor da acuidade espiritual suficiente para discernir entre a voz do mal e a voz do bem. Uma vez que os primeiros encarnados da Terra já podiam entrar em relação com os anjos ou diabos, isto é, com os bons espíritos e os maus espíritos, comprova-se que o primeiro habitante terreno também já era um médium em potencial. No entanto, só depois do advento espírita e os estudos avançados de Allan Kardec é que se consolidou um roteiro seguro e evolutivo para o exercício mediúnico. Daí, pois, o motivo por que defendemos a tese de que o médium desenvolvido mas sem o apuro técnico e a compreensão psicológica explicada no livro dos médiuns só raras vezes poderá corresponder integralmente aos empreendimentos do alto. Pergunta: a mediunidade evolui? Matiz: tanto quanto evolui o psiquismo do homem, pois ela é correlata com seu progresso e a sua evolução espiritual. Mas é necessário distinguir que o padrão evolutivo da mediunidade não deve ser aferido pela produção mais ostensiva dos fenômenos incomuns do mundo material. Assim é que o médium de fenômenos físicos, embora possa produzir uma fenomenologia espetacular e surpreendente aos sentidos carnais, nem por isso sobrepõe-se ao médium altamente intuitivo, como fruto de elevado grau espiritual do homem. Enquanto os fenômenos físicos dependem fundamentalmente da maior ou menor cota de ectoplasma produzido pelo médium, a fim de permitir a materialização dos desencarnados no cenário físico, o médium intuitivo e de alto nível espiritual também é capaz de transmitir mensagens que ultrapassam a craveira comum da vida humana. Embora não surpreenda nem satisfaça os sentidos físicos com suas comunicações de caráter puramente espiritual, ele pode traçar roteiros definitivos para o progresso sideral dos homens. No primeiro caso, a mediunidade de fenômenos físicos se manifesta espetacular a operar no mundo das formas, mas é acontecimento transitório que, embora muitos convença da realidade espiritual, nem sempre os converte para o reino amoroso do Cristo. No caso da intuição pura e elevada, o ser descortina a realidade crística dos planos superiores, despreocupado de provar se a alma é imortal, pois sente em si mesmo que a sua aventura lhe acena além das formas perecíveis do mundo fenomênico da matéria. A mediunidade de Francisco de Assis era para si mesmo a faculdade divina que o fazia vislumbrar a paisagem do mundo angélico de Jesus, sem necessidade de qualquer demonstração espetacular e fenomênica de materializações,
levitações ou voz direta dos desencarnados. Em consequência, a mediunidade intuitiva, ou mais propriamente a mediunidade espiritual, é faculdade superior a qualquer outra mediunidade que ainda dependa da fenomenologia do mundo terreno e transitório, para então provar-se a realidade do espírito imortal. Embora seja louvável a preocupação dos estudiosos do espiritismo com a maior produção de fenômenos mediúnicos destinados a convencer as criaturas sistematicamente incrédulas, a mais evolvida mediunidade ainda é a intuição pura, porque auxilia o homem a relacionar-se diretamente com fonte real de sua origem divina. Pergunta: mas será inconveniente incentivarem-se os trabalhos de fenômenos físicos, uma vez que também existem médiums especializados para isso? Porventura, os médiums de fenômenos físicos também não precisam desenvolver-se de conformidade com a técnica especialmente adequada ao seu tipo mediúnico? Ramatiz: sem dúvida, assim deve acontecer, e não somos adversos aos trabalhos de fenômenos físicos, onde se processam as materializações, a voz direta, as levitações e os transportes, que obedecem a um elevado programa elaborado pelos mentores da Terra. Aliás, esse gênero de trabalho mediúnico com o além multiplicar-se-á cada vez mais no vosso orbe, como um imperativo determinado pela própria evolução do planeta. Deus, Pai magnânimo e justo, atende a todos os seus filhos de conformidade com a capacidade, o entendimento intelectivo e a graduação espiritual de cada ser. Todos os homens, no seu devido tempo, terão oportunidade feliz de conhecer a mensagem comprobativa da sobrevivência da alma. Assim, aqueles que por falta de acuidade espiritual ainda não podem conceber sua própria imortalidade espiritual, sentir-se-ão despertados pelo espetáculo ostensivo da fenomenologia mediúnica dos trabalhos de efeitos físicos, onde a voz direta, as materializações, as levitações e os acontecimentos incomuns serão capazes de abalar o mais intransigente ceticismo humano. Nem todos os assistentes de fenomenologia mediúnica hão de converter-se repentinamente aos princípios salutares da vida espiritual superior, e adotar de início os padrões morais firmados na sobrevivência da alma. Só o tempo, o bom ânimo e uma decisão corajosa hão de remover os hábitos envelhecidos, as convicções e as prevenções estratificadas nos séculos passados. Mas aqueles que já se mostram cansados das ilusões da vida física é fora de dúvida que, depois de comprovarem a sobrevivência do espírito através dos trabalhos de fenômenos físicos, também se devotarão sinceramente ao culto dos valores espirituais elevados, na ansiedade de sua mais breve cidadania sideral. Pergunta: poderíamos supor que, pelo fato de todas as criaturas serem médiuns, elas também devem sofrer a influência incessante dos espíritos desencarnados? E por isso deverão sujeitar-se constantemente à inspiração do bem como aos estímulos do mal, devido a essa sintonia mediúnica? Ramatiz: sem dúvida, há a possibilidade de todos os vivos serem influenciados pelos espíritos desencarnados, que os espreitam incessantemente, valendo-se de qualquer suscetibilidade psíquica ou vulnerabilidade moral para insinuarem-se em suas intenções malévolas. É certo que nem todos os homens percebem psiquicamente a presença dos desencarnados, ou distinguem fluidicamente os bons dos maus espíritos, por cujo motivo afirmam-se completamente isentos de qualquer sensibilidade mediúnica. Na verdade, o acontecimento é bem mais comum do que eles pensam, pois a constante ação ou atuação dos espíritos no seio da atividade humana dos encarnados. Muitas pessoas, que se acreditam insensíveis à influência oculta do além, mal sabem que há muito tempo são prolongamento vivo de alguns desencarnados astutos e maus, reproduzindo no cenário do mundo físico os seus desejos subvertidos. Conforme já vos temos lembrado, tudo é uma questão de afinidade eletiva, em que os vivos sintonizam-se com os mortos, conforme o seu padrão mental e a natureza dos seus sentimentos cultuados na vida humana.
É preciso não olvidar que os espíritos desencarnados, que em sua maioria ainda se arrastam sobre a superfície terrena, algemados às paixões e aos desejos carnais insatisfeitos, não se devotam aos objetivos elevados, nem mesmo se preocupam em melhorar sua própria situação aflitiva ou condenável no além. Alguns deles vagueiam vítimas de sua própria incúria espiritual e escravos das emoções animais primitivas, consequentes ao desleixo e desinteresse por sua própria sorte. Outros, bastante experimentados nos labores repulsivos da obsessão e da perfídia, procuram intrometer-se na vossa vida material, insuflando-vos ideias errôneas e orientações confusas, a fim de levar-vos ao ridículo e ao desespero. Não recuam diante dos maiores obstáculos, desde que possam prejudicar a vossa estabilidade moral ou minar a vossa situação financeira. Ociosos, exigentes, sensuais e escravos dos vícios terrenos, vampirizam as energias alheias, fazendo de suas vítimas na carne o prolongamento vivo e vicioso com que saciam algo de suas paixões impuras. Paulo de Tarso, em Epístola aos Romanos, faz uma das mais vivas afirmações disso, quando proclama: estamos cercados de nuvens de testemunhos, confirmando que os homens estão cercados de massas de espíritos, que os vigiam em todos os seus atos e atividades da vida física. No seio da massa de espíritos levianos, malévolos e viciados, infiltram-se algumas almas benfeitoras, dispondo-se à luta heróica para converter esses desventurados das sombras e amenizar-lhes também a ação perniciosa sobre os encarnados. São essas almas que, emergindo do mundo oculto, inspiram-vos para o bem e tudo fazem para ajudar-vos na solução benfeitora dos problemas justos da vida humana, no esforço de libertarem o homem da tristeza das vidas planetárias. Infelizmente, enquanto um espírito consegue desviar-vos da senda tortuosa, há sempre dezenas de outras almas subvertidas que tudo fazem para arrastar-vos aos piores deslizes e equívocos espirituais. E, conforme já vos dissemos anteriormente, embora todas as criaturas sejam médiuns, a sua maior ou menor sintonia com os espíritos desencarnados também depende da natureza de sua sensibilidade mediúnica inferior ou superior. Todo homem é médium em potencial, e tanto pode relacionar-se ostensivamente com os desencarnados, pela fenomenologia mediúnica visível do mundo material, como recepcioná-los na intimidade de sua consciência imortal. Pergunta: essa afirmação de que todos nós somos médiums em potencial e de que estamos constantemente sob a mira dos desencarnados, bons ou maus, não poderia semear o temor nas criaturas insuficientemente esclarecidas para entenderem essa revelação extemporânea? Desde que somos espíritos encarnados, é certo que estamos em situação desvantajosa para com os espíritos malfeitores e em liberdade no além. Cremos que muito dificilmente poderíamos resistir por longo tempo ao assédio tenaz desses espíritos mal intencionados. Não é assim? Ramatiz: não podemos modificar a realidade da vida criada por Deus desde o início da humanidade, e que obedeça ao seguinte princípio imutável: os homens bons atraem os bons espíritos e os homens maus atraem os maus espíritos. Essas relações exercem-se através da afinidade eletiva, que é responsável pela atração e a harmonia entre os astros, tanto quanto rege a simpatia entre as substâncias e o amor entre os homens. Em face de tal premissa, que regula a afeição, a atração ou o entendimento entre todas as coisas da obra criada por Deus, só existe oportunidade para os encarnados sofrerem a má atuação dos espíritos desencarnados quando também perdem o senso diretivo do seu comando espiritual na matéria, para cedê-lo a outro mal intencionado. Sem dúvida, isso só acontece para aqueles que se afastam dos ensinamentos crísticos da vida superior, os quais foram divulgados e apregoados a todos os povos por instrutores adequados a cada raça, índole psicológica e até senso artístico. Ninguém pode alegar ignorância disso, pois Deus atendeu a todos os homens de conformidade com suas características espirituais, costumes e raça. Hermes,
No Egito, Antúlio; na Atlântida, Buda; na Ásia, Zoroastro; na Pérsia, Krishna e Rama; na Índia, Confúcio; na China, Pitágoras; na Grécia, e o inconfundível Jesus; na Hebreia, foram os mensageiros divinos que esclareceram aos homens quais os princípios que transformam a criatura animalizada no cidadão angélico da moradia celestial. Eles fixaram as bases ou elaboraram os estatutos definitivos da caminhada humana pela senda evolutiva em busca da verdade. Muitas vezes suas palavras revestiram-se de poesia, doutra feita, ecoavam sob a gravidade sentenciosa da responsabilidade espiritual ou, então, o pensamento augusto e sublime abrigava-se debaixo das parábolas encantadoras. Porém, na essência de tudo o que esses admiráveis instrutores apregoaram ao homem ainda surpreso de o afastarem da sua faina animalesca, permaneceu um só fundamento, uma só verdade, a revelação do Espírito imortal. Também haveis de deixar o vosso corpo na cova terrena, e então sereis espíritos desencarnados, tão benfeitores ou malfeitores quanto já sois no trato das paixões, dos vícios ou das virtudes esposadas na superfície do mundo físico. Conheceis o roteiro que vos pode distanciar da companhia ou do domínio daqueles que ainda se alimentam no banquete detestável das iguarias viciosas do mundo animal. Os desencarnados respiram por afinidade no vosso hálito mental e sintonizam-se à vossa esfera emotiva na conformidade com que lhes ofereceis o alimento adequado, ou eles nutrem-se convosco na efervescência das paixões delituosas ou intercambiam-vos emoções e pensamentos crísticos recepcionados na esfera do Cristo. Tudo dependerá de vós, na resistência ou imunização contra os espíritos malfeitores do além. Só o procedimento superior, o afastamento dos vícios estigmatizantes e das iniquidades humanas é que sintonizam o homem à faixa sideral dos seres angélicos e o protegem contra os espíritos imperfeitos ou maus. Assim como os germes nocivos são atraídos pela deteriorização da fruta podre, os espíritos mal intencionados também acudem pressurosos para junto daqueles que lhes fornecem o alimento impuro e adequado. Pergunta: embora concordando em que todos os homens são espíritos encarnados e consequentemente médiuns potencialmente inatos, perguntamos por que, então, só a doutrina espírita pregou a tal condição humana quando os demais credos religiosos e instituições espiritualistas silenciam a esse respeito? Ramatiz: não é preciso que o homem seja espírita para só então ser considerado médium. O importante é que ele seja bom e digno a fim de cercar-se de boas influências e atrair os bons espíritos. O catolicismo e o protestantismo não admitem a mediunidade com a denominação específica que lhe dá o espiritismo, mas consideram-na uma graça extemporânea que Deus só concede às almas santificadas. No entanto, a interpretação diferente ou a denominação do fenômeno mediúnico não lhe muda o caráter só porque se revela no outro ambiente espiritualista ou ocorre num seio religioso adverso aos postulados espíritas. Basta dizer que tanto a Bíblia como a história das religiões católica e protestante estão repletas de relatos de visões e outros fenômenos mediúnicos, malgrados explicarem a conta de milagres ou graças inesperadas outorgadas por Deus. E isso se comprova pelas visões proféticas de Dom Bosco, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Papa Pio XII, Sta. Teresinha de Jesus, Maria e outros, inclusive pelas aparições de Lourdes e Fátima, que também não passam de fenômenos mediúnicos registrados por crianças e pessoas médiuns. Alhures, já explicamos que, embora certas instituições espiritualistas procurem sublimar ou aristocratizar os acontecimentos incomuns do intercâmbio de seus adeptos com o mundo oculto, esses foram médiuns na acepção exata e vulgar da palavra, apesar de tentarem disfarçar os fenômenos mediúnicos com uma terminologia iniciática. A diferença, no caso, é que o espiritismo trata o assunto da mediunidade às claras, sem tabus iniciáticos ou nomenclaturas complexas.
Ele os expõe à luz do dia e os examina sem quaisquer ritualismos complicados. O homem que é beneficiado pelo alto com o acréscimo da faculdade mediúnica, através da doutrina espírita, conhece quais são os seus deveres para com o mundo físico e a sua responsabilidade para com a própria alma. Mas, acima de tudo, quer o médium seja beneficiado pela riqueza ao senhor de um cérebro genial glorificado pelo academismo do mundo, ou, então, apenas a criatura paupérrima e ainda onerada pelo fardo da família, o seu dever é servir na medida de suas forças, pois isso é também a tarefa de sua própria redenção espiritual. Desprezando-se todas as interpretações sibilinas, as nomenclaturas afidalgadas e as graduações excepcionais dos acontecimentos iniciáticos de muitas instituições espiritualistas, na essência, elas são puro fenômeno mediúnico. E assim, pois, eram médiuns o reverendo G. Valluen, protestante, quando recebia mensagens mediúnicas de sua progenitora na sacristia de sua própria igreja. Alicia Bailey psicografando em ambiente iniciático as orientações do iniciado tibetano, eram médiums a senhora Helena Blavatsky, o bispo anglicano Lead Beater, Geoffrey Fodson, Elsa Baker e outros filiados à Sociedade Teosófica, que receberam comunicações diretas ou indiretas do mundo oculto, apesar de lhes darem uma procedência completamente oposta ao fenômeno propriamente mediúnico e o modo como encara a doutrina espírita. Assim é que, embora tais movimentos espiritualistas ou religiosos não usem em seus domínios o vocábulo médium na sua expressão espiritista, nem por isso seus medianeiros deixaram de se enquadrar na técnica sideral da manifestação mediúnica, quando captavam mensagens diretamente de seus mestres, ou faziam por intuição. As escolas teosóficas, Rosa Cruz, esotéricas e yogas sempre evitaram em seus ensinamentos e práticas o contato mediúnico com as regiões inferiores do mundo invisível, assegurando que, assim que o discípulo está pronto, o mestre também aparece. Louvavelmente, pugnam para que os seus adeptos se modifiquem primeiramente em sua intimidade espiritual, para só depois tentarem as relações com os seres etéreos do mundo invisível. Não há dúvida de que se trata de uma disposição sadia, meritória e sensata, mas o espiritismo é movimento popular e de amplitude geral, destinado a todos os homens. Muito antes de atender somente aqueles que já se colocam no caminho da verdade, ele se destina a amparar principalmente os homens incrédulos, desajustados e torturados pela eclosão de sua mediunidade de prova. O despertamento desta faculdade exige cuidados urgentes e roteiro seguro, a fim de se evitar o fracasso do programa delineado pelo espaço. A manifestação mediúnica não depende da crença ou poderio religioso, nem de convicções pessoais do homem ou do ambiente onde vive, mas é consequência inalterável do compromisso que o espírito assumiu antes de se reencarnar, cujo mandato lhe requereu em seu próprio benefício e deve ser cumprido na hora aprazada. Quer então seja ateu, participe do ambiente espírita, devote-se a qualquer seita religiosa ou tenha se comprometido com alguma instituição iniciática, a faculdade mediúnica de prova eclode-lhe no momento exato em que deve realmente iniciar a sua tarefa sacrificial. Ignoram muitos teósofos, esoteristas, adeptos da Rosa Cruz e alguns outros fraternistas filiados a cursos iniciáticos que, embora se deva louvar o método ideal de o homem desenvolver conscientemente suas faculdades ocultas, independentemente do intercâmbio espiritual e sádio com as almas superiores, desde que ele reencarne na matéria comprometido em exercer a mediunidade de prova, terá de submeter-se ao processo gradativo e disciplinado pela técnica espírita de desenvolvimento, preconizada por Allan Kardec. No entanto, os homens que, devido ao seu elevado aprimoramento espiritual, são médiuns naturais, já usufruindo do espontâneo da intuição pura, é fora de dúvida que sempre apresentarão as condições psíquicas incomuns e satisfatórias, para lograrem graduação destacada em qualquer doutrina ou instituição iniciática,
sem precisar exercer a função passiva de médium em serviço com os espíritos do astral inferior. Mas os que, em vidas pretéritas, abusaram do seu comando mental e serviam-se de sua inteligência lúcida para tripudiar sobre os menos agraciados pela sorte, que pela cupidez, egoísmo, avareza ou calúnia usufruíram os bens alheios semeando prejuízos irreparáveis, hão de cumprir o seu mandato mediúnico na condição humilhante de ceder sua organização carnal para que velhos adversários, comparsas ou vítimas do passado possam reajustar-se mais breve aos preceitos do Cristo. Pergunta: se não há necessidade de o homem ser médium para ser espírito ou então ser espírita para ser médium, não podíamos considerar que todas as doutrinas espiritualistas, que provavelmente também sofrem a influência dos desencarnados, não passam de outros tantos movimentos semelhantes ao espiritismo. Ramatiz: de início, é conveniente distinguir-se o que é espiritismo e o que significa mediunismo. Espiritismo é doutrina disciplinada por um conjunto de leis, princípios e regras, que tanto orientam as relações entre os espíritos encarnados e os desencarnados, como também promove a renovação filosófica e moral dos seus adeptos. No entanto, a faculdade mediúnica pode existir independentemente de a criatura ser espírito ou mesmo indiferente aos fenômenos mediúnicos. Há médiuns que operam em vários setores espiritualistas, mas não aceitam nenhum dos postulados básicos do espiritismo, assim como também existem espíritas que são alérgicos a sessões mediúnicas e se interessam exclusivamente pelo conteúdo filosófico da doutrina. Aliás, muitas vezes é preferível admitir unicamente os conceitos lógicos e sensatos com que Allan Kardec integrou a codificação espírita, antes mesmo de se buscarem provas e coligirem os princípios doutrinários do espiritismo por intermédio de alguns médiuns manhosos, tolos, anímicos e preguiçosos, que nem sempre mantêm conduta regular no mundo profano. Só pelo fato de verificar-se a atuação de espíritos em qualquer gênero de trabalhos mediúnicos, não se infere disso que ali se pratique espiritismo. A doutrina espírita só é realmente confirmada em sua prática quando, independentemente dos fenômenos mediúnicos, os seus adeptos aceitam e cultuam as suas regras e os seus princípios morais elevados no trato da vida material. Não basta ao homem frequentar os centros espíritas, ouvir espíritos falarem da vida mortal, solicitar receitas e passes, para que assim já se considere excelente espírita. Sem dúvida, coisa parecida também fazem o católico e outros religiosos que ainda consideram confusamente a devoção interesseira e a mendicância aos santos e profetas como sendo sua própria renovação espiritual. É necessário que os adeptos da doutrina espírita, muito além de assíduos espectadores das reuniões mediúnicas e pedinchões incorrigíveis dos benefícios doados pelo além, se integrem também ao cumprimento incondicional dos seus postulados morais que, acima de tudo, devem melhorar a conduta do homem. Há muitos espíritas egressos do catolicismo, antigos e ociosos frequentadores de missas, de novenas e viciados nas comunhões que, depois de filiados ao espiritismo, ainda conservam a mesma idiosincrasia e displicência de antes no cumprimento de seus deveres. Malgrado mostrarem-se muito impressionados com a fenomenologia mediúnica, não se acomodam bem com a doutrina e continuam estagnados espiritualmente sem se ajustarem aos ensinamentos que objetivam a mais breve integração do homem ao reino do Cristo. Apáticos ainda à missão redentora do Espiritismo, alguns ex-católicos recém-ingressos na seara sublimam suas antigas devoções e rogativas, viciando-se com o passe que sempre fez bem ou a receita mediúnica, que deve atender desde a erupção do cotovelo até a hepatite resultante do abuso dos condimentos e alcoólicos. Equivocando-se quanto ao sentido exato do Espiritismo, como doutrina de redenção espiritual, os neófitos requerem a atenção dos afadigados trabalhadores do espaço para lhes solucionarem as quisilas domésticas ou corrigir os parentes desabusados das coisas espirituais. O espírita, como dizia Allan Kardec,
Conhece-se pela modificação moral que ele efetua todos os dias e se assim não fora, bastaria a presença assídua dos seus simpatizantes aos centros espíritas e a utilização indiscriminada do serviço mediúnico, para então se caracterizar o verdadeiro espírita. Em breve, também se poderia instituir a carteira de frequência, semelhante ao que se faz nas escolas, graduando-se o espírita tanto quanto fosse a sua presença às reuniões mediúnicas e a maior quantidade de passes e receitas que ele pudesse solicitar aos médiuns, a exemplo do que acontece na Igreja Católica, em que a prodigalidade de confissões, missas e comunhões também gradua bom católico. Pergunta: considerando-se, ainda, que todos nós somos médiuns, diferindo somente quanto a maior ou menor sensibilidade na escala mediúnica, como é possível destacar aqueles que precisam desenvolver-se sob a técnica espírita? Ramatiz: os homens que já manifestam sua faculdade mediúnica de modo ostensivo, nos quais se percebe a ocorrência de um fenômeno incomum, ou algo estranho que lhes domina a mente, a vontade, ou produz a perturbação psíquica, são criaturas necessitadas de um desenvolvimento mediúnico disciplinado e sob o controle de pessoas mais experimentadas. Sem dúvida, conforme explicamos anteriormente, trata-se de espíritos que já se reencarnaram comprometidos com a mediunidade de prova, e onerados por severas obrigações kármicas decorrentes de suas iniquidades do passado. Esses espíritos são agraciados pela bondade dos mentores do alto através da hipersensibilidade do seu perispírito, decorrente da intervenção dos técnicos siderais, e assim reencarnam-se com a graça prematura de participarem de um serviço extra e obrigatório no mundo físico, que lhes desperte a sensibilidade para os objetivos espirituais. A verdade é que tantos homens cultos ou ignorantes, ricos ou pobres, desde que sofram a insidiosa perturbação que lhes afeta o psiquismo e destrambelha os nervos, não passam de criaturas necessitadas do urgente socorro dos trabalhos espíritas, para se ajustarem novamente ao seu comando psíquico e harmonizarem-se com seus velhos adversários do pretérito. Alguns encarnados, cuja mediunidade às vezes reponta de súbito, com sintomas obsessivos, requerendo os cuidados urgentes de outros médiuns já desenvolvidos, podem ter se reencarnado com a obrigação kármica de abalar as convicções infantis ou ateístas de sua própria família carnal. Desde que são responsáveis, no passado, por acontecimentos morais que levaram algumas criaturas ao desespero, à loucura ou até ao suicídio, eles se obrigam a suportar a prova de obsessão e lograr a sua cura posterior, com o fito de abalar as convicções de sua parentela carnal que, comumente, são suas próprias vítimas de ontem. Embora todos os homens sejam realmente mais ou menos influenciados pela atuação dos espíritos desencarnados, não deveis esquecer de que também existem espíritos bons, em tarefa benfeitora para com aqueles que na vida física buscam a sua reabilitação espiritual. Mas é necessário ao homem renovar-se incessantemente na composição dos seus pensamentos e manifestações dos seus sentimentos, adestrando-se tanto quanto possível no curso superior da vida espiritual. Os que desejarem livrar-se da companhia das entidades das sombras não podem descurar do seu apuro moral, do estudo superior e do seu controle emotivo e mental sobre os desejos inferiores e as paixões violentas. Capítulo 4 – A prova de obsessão. Pergunta: podeis nos explicar melhor o caso de espíritos que devem reencarnar com o destino fatalista de ser obsidiados, a fim de despertarem os membros de sua família para os postulados da vida e que depois são curados pelo espiritismo? Estranhamos essa condição de a criatura ser fatalmente vítima da obsessão, quando temos aprendido que ninguém renasce na Terra com a determinação de sofrer qualquer castigo ou penalidade propositadamente, sob a imposição dos espíritos superiores. Ramatiz: os mentores espirituais nunca determinam que certos espíritos devam reencarnar-se sob o estigma implacável de serem obsidiados, vítimas de homicídios ou de acidentes fatais,
o que seria uma punição deliberada e incompatível com a bondade do Criador. Os espíritos faltosos são encaminhados para a vida física sob o comando de suas próprias faltas e dos efeitos do desregramento cometido nas existências passadas. Eles são situados karmicamente no seio das influências mórbidas ou maléficas semelhantes às que também alimentaram ou produziram no pretérito. A nova existência física transforma-se-lhes numa probabilidade favorável ou desfavorável, dependendo fundamentalmente do modo como eles passam a agir na matéria entre os seus velhos comparsas, vítimas ou algozes pregressos, pois ficam na dependência de suas próprias paixões, vícios ou virtudes. Desde que se mantenham de modo digno, vivendo amorosamente em favor do próximo, também poderão sobreviver sem conflitos ou tragédias, fazendo jus ao socorro espiritual dos seus mentores, que de modo algum desejam castigá-los, mas apenas recuperá-los espiritualmente. Sem dúvida, o espírito que, embora renascendo no meio de malfeitores, ou mesmo sendo alvo de qualquer obsessor cruel, se devote heroicamente ao bem alheio, exercite a sua ternura, o seu amor e magnanimidade para com todas as criaturas, sem distinção de crença, raça ou casta, também logra maiores probabilidades de sobreviver na matéria à distância de qualquer violência ou fim trágico. Pergunta: como poderíamos avaliar a natureza dos delitos desses espíritos que renascem na Terra com essa probabilidade de sofrer a prova da obsessão, porque no passado semearam a perturbação mental, praticaram o suicídio ou se entregaram à prática do mal? Ramatiz: é evidente que a revolta, o ateísmo, a sensualidade ou o pessimismo são bastante estimulados nas criaturas pelos maus escritores, oradores subversivos e líderes intelectuais maquiavélicos que, influenciados pelo existencialismo apocalíptico da época, usam de sua inteligência e agudeza mental para cavar fundo na alma dos seus leitores e admiradores invigilantes. Certas filosofias crônicas e doutrinações modernas induzem o homem a confundir e tomar os raciocínios e os malabarismos brilhantes da mente terrena como se fossem bens supremos do espírito imortal. Elas aconselham aos seus discípulos o epicurismo da fuga interior, liberando-os de quaisquer obrigações para com alguma autoridade espiritual ou ente supremo, e tentam convencê-los de que serão humilhados pelo fato de concordarem ou se curvarem à ideia de um Deus, que reina acima dos valores do intelecto humano. Esses espíritos demasiadamente intelectivos, que empregam o seu talento para semear a descrença, a inconformação, a rebeldia e a ociosidade espiritual, que vivem preocupados excessivamente em fundar escolas filosóficas exóticas, que isentam o homem de sua responsabilidade espiritual e o incentivem a uma existência puramente sensual, dificultam a perfeita aplicação da lei de evolução na marcha progressiva das criaturas de menor acuidade mental. E de conformidade com essa mesma lei sideral, de que a colheita é sempre de acordo com a sementeira, tais filósofos aniquilantes terão de corrigir em vidas futuras os desvios que provocaram nos seus tolos discípulos, semeando-lhes os raciocínios insensatos e fazendo-os reconquistar o respeito perdido. Desde que semearam confusões mentais e psíquicas em outros cérebros invigilantes, eles devem encanar no seio de famílias cuja crença obsoleta ou infantil também os retarde na senda do progresso espiritual. Então cumpre-lhes ajudá-las a se libertar do negativismo secular ou do dogmatismo asfixiante, a fim de compensarem os prejuízos causados pelos postulados contraditórios que pregaram no passado. Nascem, pois, no futuro, com esse implacável dever de despertar seus velhos familiares ou comparsas, ainda atrofiados pelo culto aos dogmas aguilhoantes ou completamente apáticos à vida imortal. Graças ao seu sacrifício e a consequente cura pela doutrina espírita, esses espíritos perturbadores pregressos terminam reajustando-se numa posição heróica, junto daqueles de cuja confiança, candidez ou vulnerabilidade mental abusar. Pergunta: então poderíamos supor que, muitas vezes,
São os próprios mestres e líderes de filosofias ou doutrinas perturbadoras do que depois devem imolar-se em futuras existências físicas, para despertar os seus próprios discípulos ou seguidores iludidos no passado. Ramatiz, sem dúvida, aqueles que hipnotizaram algumas almas para o culto de suas doutrinas subversivas, aniquilantes, negativistas ou fesseninas renascem posteriormente com a obrigação de se tomarem os alvos principais e responsáveis pela reforma e recuperação espiritual dos seus antigos seguidores, ainda confusos na senda da espiritualidade. Sob a disciplina férrea, mas justa, da lei sideral, que retifica mas não castiga, eles retomam ao cenário do mundo físico e se situam no seio das famílias terrenas, comprometidos em despertar da ilusão intelectiva, da hipnose dos sentidos passionais ou da escravidão do ateísmo infeliz aqueles mesmos que os seguiram tolamente no passado. Mas nessa tarefa sacrificial nada lhes é imposto arbitrariamente, é a sua razão esclarecida e a certeza de reduzir o seu débito kármico o que os faz aceitar conscientemente o serviço doloroso a favor do próximo, e também em seu próprio benefício. É certo que a família ignora a razão dos acontecimentos dolorosos que eclodem, constituindo as desventuras no roteiro evolutivo em comum. E assim se formam os quadros de sofrimento redentor. Aqui, é o filho que nasce com enfermidade congênita e arrasta-se torturadamente, provocando angústias nos seus consanguíneos. Ali, é o chefe da família que, arrasado por cruel enfermidade e resistente a todos os esforços da medicina oficial, marcha tristemente para a cova terrena, lacerando os corações familiares. Acolá, estranha enfermidade agride a filha querida, fazendo-a palmilhar a via crucis de todos os consultórios e instituições psicopáticas, enquanto faz estrugirem gritos estranhos e mágoa todos com palavras de baixo calão. Mas a lei está vigilante, e quando o desespero já se instalou no seio da família acabrunhada, eis que se opera então um milagre. Sob fortuita coincidência, surge o médium curador, que faculta ao filho recuperar os movimentos físicos atrofiados desde o berço, ou restitui a saúde ao chefe da casa já desenganado pela medicina, ou ainda, graças à dedicação de alguns adeptos da doutrina espírita, esclarece seu espírito obsessor que torturava a filha querida. Deste modo, o espiritismo é aceito no lar, que se faz venturoso, e os postulados da imortalidade do espírito penetram na alma daqueles que viviam escravizados cegamente aos dogmas infantis ou absoluta descrença. Abalam-se as velhas convicções ateístas e os sectarismos condenáveis esposados no seio da parentela, graças à cura milagrosa de alguns dos seus familiares através da singeleza da água fluida, do receituário mediúnico ou do passe espírita. E o alto, através daqueles mesmos que, muitas vezes, no passado, abusaram do mando e do intelecto em desfavor do próximo, ministra-lhes novos conceitos de vida superior, servindo-se de suas carnes maceradas ou dos seus nervos atrofiados. Os conceitos errôneos ou negativos de ontem são compensados pelo sacrifício da dor física ou psíquica do presente. Pergunta: no caso do filho doente ou da filha obsidiada que, depois de curados miraculosamente pelo espiritismo, convertem a família descrente, não poderá tratar-se de espíritos bons, que aceitam o sofrimento sacrificial com o intuito magnânimo de ajudar os seus afetos encarnados para o mais breve ascensão espiritual? Ramatiz, já vos dissemos que, mesmo no espaço, não há regra sem exceção, pois Jesus, Espírito excelso e justo, não hesitou em mergulhar nas sombras do vosso mundo, para salvar os homens ignorantes de sua realidade espiritual. Sem dúvida, espíritos boníssimos também descem a carne e se ajustam à família consanguínea terrena, com o fito único de despertar espiritualmente os seus velhos afetos milenários. Em alguns casos, eles se sacrificam heroicamente a fim de socorrer os próprios adversários pregressos e que ainda se demoram hipnotizados pelas filosofias destrutivas ou doutrinas enfermiças do mundo material. Muitas vezes,
Quando essas almas sublimes comprovam a inutilidade dos seus esforços para inspirarem do além os seus pupilos negligentes e conduzi-los ao bem e à sabedoria espiritual, decidem-se a habitar o mundo físico por amor a eles. Assim como foi o excessivo amor de Jesus que, apiedado do sofrimento humano, o conduziu para a terra, e não alguma culpa kármica de crucificação, muitas almas angélicas também abandonam o plano paradisíaco sob penoso sacrifício de se encarnarem no seio da família terrestre para